Você sabe, acho que se há alguma virtude no meu texto, é de que, naturalmente, como nós trabalhamos e atuamos em conjunto, eu procurei dar uma visão de conjunto, não do que representou a contribuição dele como diretor científico da FAPESP, que foi realmente excepcional, partindo de um patamar muito válido, que foi o criado pelo Pérez, que falará nesta homenagem, porque foi o Pérez que, com base nesses recursos adicionais e com o tema explícito da missão do desenvolvimento tecnológico, começou a operar melhor essa relação com o setor privado e empresarial, que antes era muito mais tênue, não? Inclusive porque havia, enfim, menos recursos e menos abertura. Agora, eu creio, enfim, você sabe que presidir uma instituição como a FAPESP não é tão fácil, porque ou você corre sempre o risco de exagerar a dose, ou para mais ou para menos. Não? Resistir à tentação do micromanagement é sempre o perigo do presidente muito ativo. Ser um presidente distante também é um risco, porque esta dimensão política da instituição, em tese, cabe ao presidente, desde que o presidente queira, saiba e possa exercer esta função, que é uma coisa que não fui eu que inventei, vem das suas origens, porque se você pensa no Sala, ou no Alberto, ou nos que atuaram para consolidar a instituição, isso sempre foi muito, muito claro. Eu quis destacar essa história da internacionalização, porque eu queria a internacionalização. O Brito também queria, não há dúvida nenhuma. Não é que eu inventei a internacionalização e ele comprou a ideia da internacionalização. Ele queria a internacionalização. Agora, ele sabia que não dava para fazer a internacionalização, a não ser que ele tivesse um apoio inequívoco da presidência. Por outro lado, eu também claramente sabia que eu não podia conduzir este item da agenda sem que ele estivesse plenamente convencido disso e fosse, enfim, atuante na construção dos acordos e dos projetos. E aí eu acho que foi uma ação entrelaçada de maneira muito construtiva. Foi um casamento feliz, vamos dizer assim. Não? Todo casamento tem lá pontos de maior entendimento e pontos de menor entendimento. Mas foi um casamento feliz. Agora, também penso que naquela história toda, na agenda da opinião pública, isso é um tema importante. Hoje está muito claro com esta tragédia do Covid, que sem pesquisa, sem ciência, sem conhecimento, você não enfrenta problemas que hoje estão claros. Mas, num período meu, lá na FAPESP, isso estava muito claro para mim, mas e para o Brito, evidentemente, e para todos nós. Mas para a agenda da opinião pública, às vezes, era um pouco abstrato. Não? No entanto, você sabe que, desde a origem, a FAPESP foi capaz de fazer coisas. O primeiro grande projeto da FAPESP, no seu início, foi um trabalho da doutora Vitória Rossetti, que resolveu o problema do cancro cítrico no estado de São Paulo. E, com isso, atendeu um tema fundamental da economia e da agricultura de São Paulo. Não? E assim por diante. Não? O governo também tem certas preocupações que são legítimas, como funcionam os institutos de pesquisa, o agronômico e outros. Então, também a interlocução com o governo é importante, porque, agora estamos falando, como dizem os diplomatas, off the records, não? Você atenta, o governo
Você sabe, o governo gosta de ter os recursos à sua disposição. Se você segrega constitucionalmente 1% da receita, você precisa permanentemente colocar para o governador que esses recursos estão sendo bem utilizados, que isso daqui não significa que dinheiro está sendo tirado da competência do executivo, mas está sendo utilizado para reforçar, pelo bom uso que dele se faz, a atuação do executivo. É o caso hoje, que você vê esse negócio do Butantan, ou do Ribas, ou tudo aquilo que está sendo feito hoje, só foi possível porque houve densidade de pesquisa que a FAPESP apoiou. E com as dificuldades de sustentabilidade da autonomia da universidade, foi a FAPESP que, no fundo, bancou de maneira expressiva o trabalho da pesquisa no estado de São Paulo. Agora estou dizendo isso de maneira, digamos assim, menos diplomática, mas pode passar por uma avaliação maior. Mas é muito importante. E isto, o nosso Brito tinha muita clareza. E ele tinha, como sempre teve, uma grande capacidade de trabalho, uma notável capacidade de trabalho, e uma cabeça organizada, não? E uma condição de organizar as coisas e organizar os itens e fazer a divulgação disso. Bom, eu também não sou uma cabeça desorganizada, de maneira que aí nós tínhamos uma sintonia grande. E, sobretudo, o big brush de uma visão ampla. Não? Porque eu dizia sempre, esse negócio dos CIPIDs, ou dos temáticos, não? Ou seja, ir além daquilo que é o apoio ao pedido no balcão, não? Que é importante, que precisa ser mantido e que é um fator de não só de preservar os stakeholders, mas também porque você não pode forçar o pesquisador a ir fazer uma coisa que não está de acordo com aquilo que ele quer. Você precisa estimulá-lo, você precisa indicar que, olha, se você for por esse caminho, vai ser interessante para você, para a sua carreira, e vai ser útil. Então, aí, a nossa preocupação sempre foi esta. Eu construí aquela tese, que tem vários tempos. Não? O tempo da pesquisa não é o tempo do calendário eleitoral, como eu mencionei, não é o tempo da mídia, não é o tempo do investimento, é um tempo mais longo. A FAPESP é uma instituição de Estado e não de governo, porque ela permite, pelos recursos que dispõe e pela maneira pela qual ela atua, garantir esse tempo mais longo da pesquisa, que é o que acontece nessas grandes agências de pesquisa do mundo todo. Enfim, agora eu já fiz para você o meu discurso. Deixa eu então aproveitar que se você tiver mais um pouquinho de tempo, a gente podia avançar. Eu queria fazer, talvez aqui depois até criar aí um web seminar a partir desse conteúdo. Duas coisas que eu queria comentar com você, Celso, era primeiro o seguinte: no apoio da educação básica, né, existe um projeto da FAPESP que faz com que, eventualmente, o pesquisador, podendo, eventualmente, apoiar uma escola pública dentro do Estado de São Paulo, ele procure ajudar. Essa iniciativa aí, como é que você vê ela? Você acha que ela vai poder ser ampliada? Você, no período em que você atuou como presidente, essa iniciativa, ela foi gestada nesse momento ou não? Olha, eu sempre tive muita preocupação com educação e com, naturalmente, como é que você lida com educação básica nos dias contemporâneos. Agora, também não foi tinha projetos, e eu acho que eles eram importantes, mas não foi um item do qual eu me ocupei
diretamente, me ocupei de outros. Não, você sabe, como eu estava comentando com você, o risco de um presidente é ir aquém ou além da sua função. E aí eu acho que eu preservei o espaço da diretoria científica. Naturalmente, claro que eu conversava. O Brito, normalmente, eu ia à FAPESP praticamente todo dia. E, normalmente, eu conversava com o Brito pelo menos uma vez por semana. Era uma conversa, enfim, de 1h30. Às vezes tinha um assunto específico, às vezes era uma conversa de ordem geral. Então, nesse sentido, a gente ia acompanhando as coisas. Me preocupei, por exemplo, com pessoas com deficiência. A Lina Mara vai falar também, né, na homenagem, que foi fruto também de muita conversa com ela. E era um tema que também me preocupava por conta de direitos humanos e assim sucessivamente. Agora, o desafio da educação é um desafio muito grande. E para te dizer a verdade, eu me preocupo em que ele encontre bons caminhos, mas não sou eu que tenho clareza quanto a esses caminhos, a não ser o óbvio, que precisa ter educação, que precisa ser um fator inclusivo, que precisa incluir novas técnicas, etc. E tal. Mas aí eu estou como conselheiro acaso. Mas você acha que isso deve ser uma preocupação da FAPESP de apoiar também? Acho. E acho por uma razão muito simples. Para você ter pesquisadores qualificados, eles precisam ter uma formação básica. E para você ter uma formação básica, você precisa ter uma educação apropriada. E, para isto, é preciso que haja um processo de inclusão. E esse processo de inclusão deve ser de natureza a mais abrangente possível, de tal forma que você gere condições para que as pessoas de talento e de mérito possam exercer a função de pesquisadores importantes. Portanto, é uma condição meio para que a FAPESP possa cumprir a sua função. Me diz também outra coisa sobre a questão da interação universidade-sociedade, né? Quer dizer, essa questão, por exemplo, da divulgação da ciência, tal. Claro que a FAPESP tem essa revista Pesquisa FAPESP, tem um trabalho praticamente diário que ela procura destacar algumas coisas vamos dizer assim, de peso dos pesquisadores, mas você acha que agora, claro, como você colocou, com a pandemia, a gente está vendo uma situação em que todo mundo está vendo que a solução é a ciência. É político falando que a gente tem que ouvir a ciência, toda a sociedade, né, querendo ouvir. Vamos dizer assim, você acha que a FAPESP até agora, né, ela foi suficientemente agressiva na questão de colocar as grandes trabalhos, quer dizer, que são financiados para a sociedade de uma forma, vamos dizer assim, numa linguagem que seja uma linguagem que a sociedade pode entender? Olha, bom, você sabe que eu também já deixei a presidência da FAPESP há alguns anos, de maneira que eu agora acompanho, como todos os que se interessam pela instituição, o que ela vem fazendo. Há muita preocupação com a educação, nós sabemos disso, não? Se há um item que está claro na agenda do país, é a importância da educação. E aí é preciso também que haja eficiência do gasto do projeto e a escolha de interlocutores que permitam ampliar a irradiação. E aí eu não saberia te dizer mais do que
esta observação geral. Agora, a gente está no momento, a tua visão agora também, que eu sei que não é, vamos dizer assim, o foco principal da sua atuação, mas a questão do ensino superior atual, quer dizer, e agora, com toda essa situação que a gente está vendo, de crise que vai acontecer em função até de que a grande maioria das instituições, todo mundo, ninguém sabe quando isso vai terminar, que estão todos, então, precisando ir para a aplicação da tecnologia, quer dizer, a parte de ensino à distância e tal. Como é que você vê hoje, na tua visão, o ensino superior brasileiro? Quer dizer, principalmente as universidades federais, as estaduais, você conhece muito bem. Você acha que a gente está no rumo certo? A sensação que eu tenho em relação às universidades federais, que eu conheço menos, o seu funcionamento de dentro, é que tem havido intermitências, naturalmente, no financiamento, intermitências no rumo e na gestão, e, vamos dizer assim, um risco de politização que nem sempre ajuda a consolidação da atividade universitária. As universidades estaduais paulistas têm feito um esforço grande. Não? A USP, que eu conheço melhor, porque, afinal de contas, de lá é que eu vim e de lá é que eu fui professor, tem hoje, no professor Varran, um reitor muito atento não só, enfim, ao problema, enfim, do equilíbrio orçamentário da instituição, mas também um reitor com 2 ou 3 outras virtudes. Não? A primeira é a formação dele de politécnico, de engenheiro, o torna sempre muito sensível ao uso das novas tecnologias. Não? A outra coisa é que eu acho que ele tem procurado construir com o corpo docente e os funcionários um diálogo construtivo e fluido. Eu acho que ele lida bem com esse desafio, que é um desafio muito grande. Não? E eu acho que ele tem também uma sensibilidade axiológica em relação aos assuntos. Então, e, naturalmente, você sabe, cabe ao reitor, não? Numa universidade como a de São Paulo, que é grande, com vários campi, com várias unidades, dá rumo. Não, aquilo que o presidente Fernando Henrique sempre dizia, olha, cabe a quem lidera mostrar um rumo, um caminho, e juntar forças para que esse caminho tenha sustentabilidade. O reitor da Unicamp, o Nobel, que eu conheço bastante bem por conta da FAPESP e das FAPESP Weeks, em que ele atuou muito ativamente, é também uma pessoa com visão geral das coisas. Agora, como ele atua hoje no âmbito da Unicamp, eu aí não tenho um conhecimento de dentro, afinal, a essa altura eu já sou um professor aposentado pela compulsória, diga-se de passagem, não por decisão própria. Nas 2 unidades em que eu atuei, há uma clara adaptação às novas tecnologias. Eu vou começar pela Faculdade de Direito, que é uma faculdade mais tradicional, mas que
se mobilizou para dar continuidade às atividades pelas novas tecnologias. Não? Eu vejo por conversas com colegas mais jovens, evidentemente, como eles estão levando adiante aulas de graduação, de pós-graduação, orientação, mestrado, etc, etc, etc e tal, o que é muito positivo. No IRI, que é o Instituto de Relações Internacionais, de cuja criação eu participei e onde eu também lecionei, este ano, depois de 10 anos, eu, junto com o professor Pedro Dallari, estamos dando um curso. O curso é um curso sobre, enfim, o papel da experiência na construção do campo do conhecimento das relações internacionais, muito, muito lastreado naquilo que é não só a minha experiência, mas a minha reflexão sobre essa experiência. Bom, eu consegui dar 2 aulas longas e depois não mais pude dar aulas presenciais. O Pedro, que é muito engenhoso para vencer um pouco as dificuldades, encontrou aulas ou conferências que eu dei ligadas àquilo que eu estava fazendo, que substituíram, ou vem substituindo até agora, as aulas presenciais. Eu tenho muita dificuldade em pensar, porque esse curso foi pensado muito no jogo de uma interação grande com os alunos, que tem um interesse grande. Eu só consigo fazer isso, porque eu também sou jurássico, no presencial. Quer dizer, fazer uma exposição, como eu fiz para você agora, desta maneira, eu sou capaz de fazer, claro, aí sim. Mas a suíte disto para um curso, que deve ser o relacionamento, assim, olho no olho, com os alunos, eu não tenho capacidade de fazer. Agora, eu também sou jurássico, na melhor das hipóteses, eu sou um professor sênior, na melhor, eu sou um emérito, mas um emérito de outros tempos. Você sabe que, para concluir, porque eu estou agora já tomando o seu tempo. No ano passado, eu faço parte de uma organização internacional intergovernamental, IDEA, que é uma voltada à sustentabilidade da democracia e os seus problemas. Então, no ano passado, eles me pediram se eu faria uma exposição sobre os desafios da democracia no Brasil, no ano passado. Bom, eles olha, eu faço, enfim, aqui para o nosso uso, com a liberdade de que seja uma discussão interna. Eu me preparei, né? Preparei como eu preparei hoje a exposição que eu fiz antes na homenagem ao Brito, como eu sempre preparei as minhas aulas. E fiz um negócio bonitinho. Quando terminou e tal, foi muito bom, não sei o quê, piriri pororó. Aí, conversa lá com os participantes do grupo, que era um grupo pequeno, eram 20 pessoas, 20 e poucas pessoas. Aí, a senhora do secretariado, que se ocupa da parte fiscal, não contábil, enfim, financeira, ela diz, olha, eu gostei muito da sua exposição, porque você me manteve interessado e eu acompanhei tudo, eu gostei muito. Aí fiquei satisfeito. Aí tinha uma jovem integrante do nosso conselho, que era uma professora canadense, muito, muito qualificada, obviamente uma moça na plena
ascensão da sua maturidade, aos 30 anos. Aí ela me disse: olha, professor, gostei muito da sua exposição. E, para dizer a verdade, me deu a satisfação de ver como os professores antigos davam aula. Aí, que são sempre todas muito claras, eles faziam uma coisa antiga. Não? É claro que não tinha PowerPoint, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, eu penso que são esses os desafios. Agora, não tenho dúvida que, mais do que nunca, você terá que recorrer às novas tecnologias como uma possibilidade de melhor atendimento e de ampliação das atividades. Ponto. Acabou. Isso não há dúvida nenhuma. E caberá aos mais jovens conduzir isso e aos mais antigos se adaptar a isto para poder levar adiante a sua responsabilidade. Só queria uma última questão, Celso, que eu queria que você comentasse. Você falou muito da internacionalização e tal. Nessa questão do ensino superior, a gente tem visto, ontem mesmo eu entrevistei o Eurípides, né, que é psiquiatra lá da Faculdade de Medicina, que foi muito interessante. Ele falou que, na época que ele fez o doutoramento, não tinha muito como ele fazer aqui no Brasil, teve que ir para fora. Mas hoje já a gente consegue, com certeza, fazer trabalhos de mestrado, doutorado de qualidade, sem muitas vezes necessidade de mandar o estudante para fora. Mas, de qualquer forma, a questão da internacionalização da pesquisa, colaboração, é uma coisa fundamental hoje. No caso do ensino superior, o modelo nosso de gestão, de contratação, vamos pegar pelo menos o caso das 3 universidades paulistas, né? Se você fizer um comparativo, né, de como isso funciona, por exemplo, em Harvard, na MIT e tal, a gente vê uma diferença muito grande. Por que, eventualmente, essas eventuais, vamos dizer, aperfeiçoamentos, né, da estrutura da gestão, da contratação, né, por exemplo, essa coisa que você falou da inovação, hoje, um professor da USP em tempo integral, ele tem muita dificuldade, né, para fazer essa interação por conta de uma série de entraves que existem, né, dentro da universidade ainda. Por que essa eventual internacionalização, no que diz respeito à reformatação, por exemplo, do ensino superior, ele não avança? Por que você vê essa dificuldade? Olha, eu acho que você levantou muito bem esta questão. Eu vou começar pela minha própria experiência. Não? Como eu te disse, eu sou do tempo em que os animais falavam. Então, quando eu me formei, que foi em 64, você não tinha uma pós-graduação consolidada no Brasil. E eu fui estudar no exterior. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, o meu PhD, na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Como muitos da minha geração, nós fomos estudar no exterior. Para mim, a experiência do período em que eu passei em Cornell foi muito rica e muito interessante. E eu creio que me ajudou muito na minha formação. Uma etapa subsequente foi a consolidação da pós-graduação no Brasil. E a consolidação da pós-graduação no Brasil, que se fez numa escala muito maior, acabou tendo como resultado uma certa interiorização, uma certa insulação nossa em matéria de ensino. Agora, evidentemente, depois de passado um certo tempo, essa consolidação convidava, instigava esse processo de internacionalização. Bom, quando eu estava na ativa como professor na Faculdade de Direito, eu comecei a me empenhar na história da cotutela. Então, você ter um aluno qualificado que pudesse ser orientado tanto por você quanto por um professor qualificado de uma grande universidade internacional.
O primeiro acordo que eu consegui pôr de pé foi um acordo com a Universidade de Turim. E queria Turim por causa do Bobbio e dos colaboradores do Bobbio, que eu sabia que poderiam dar uma contribuição grande na cotutela dos meus próprios orientados. Olha, foi uma dificuldade levar adiante este acordo e levar adiante esta cotutela. E olha que eu já era um professor conhecido, reconhecido, enfim, vamos dizer assim. Não, era mais um mandarim do que um bagrinho. E usei todos os instrumentos para poder levar isso adiante. No período da FAPESP, nós fizemos também muitas atividades com a França, inclusive uma missão da FAPESP para lá. Disso resultou um acordo com a Universidade de Lyon, que está em pleno funcionamento. Eu mantive bons contatos com os reitores de Lyon 3, e vários dos meus jovens colegas que continuam em ação podem trabalhar não só a cotutela, mas eles têm dado aula em Lyon e os professores franceses têm dado aula aqui na Faculdade de Direito. De maneira que a minha experiência foi muito rica. Naturalmente, eu estou te dando um microexemplo, não? Um microexemplo de uma unidade da minha atuação como um professor e depois aquela que foi levada adiante pelos meus colaboradores e sucessores. Na faculdade, a Comissão de Cooperação Internacional, que também hoje é dirigida por um jovem colega, que eu aprecio muito, também tem procurado trabalhar essa internacionalização. Eu acho que ela é indispensável. E na época da FAPESP, aí junto com o Brito, nós concedemos diversas maneiras pelas quais você poderia ter um pesquisador brasileiro com possibilidade de volta, com um tempo no exterior para consolidar a sua análise e a sua experiência. Eu acho que esse é um caminho muito importante, porque hoje em dia, como eu destaquei lá, o conhecimento não se dá de maneira territorialmente circunscrita. Você precisa ampliar. E só pode ampliar se você facilita essa interconexão. Além do que, e com isso concluo, há uma dimensão política importante, não? Os pesquisadores, em princípio, compartilham os valores da busca do conhecimento. Então, eles são stakeholders da ciência e do conhecimento, o que é importante, penso eu, para o futuro do mundo e nosso. Bom, Celso, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu acho que